Bom dia, pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Hoje a gente vai falar sobre a família Bain e esse é o dia 2 dos nossos 6 dias seguidos de caso criminal aqui no meu canal. Eu queria começar dizendo que eu quero pedir desculpa se eu estiver falando muito baixo, eu tô meio paranoica. Outra coisa que eu quero me desculpar é pelo reflexo dos meus óculos, que tá me irritando bastante e eu não consigo tirar, eu não consigo me desfazer dele, então não vai ficar assim. Ok, vamos falar sobre o caso da família Bain. Antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Além disso, eu queria dizer para vocês não procurarem as imagens desse caso online, elas são bem fortes e tem bastante imagens. Por algum motivo, muitas imagens foram publicadas. A coisa é que é bastante informação, a gente vai ficar aqui um tempinho. Até chegar no final, no desfecho dessa história, a gente vai falar sobre várias coisas. Bom, vamos começar a falar então sobre a família Bain. Esse caso aconteceu na Nova Zelândia. Robin e Margaret se conheceram quando jovens. A Margaret era extrovertida, engraçada e ela falava alto. O Robin, ele era um pouquinho mais calmo, mais tímido, mas os dois simplesmente se apaixonaram. Eles cresceram em famílias católicas e gostavam muito de fazer trabalho missionário, e isso vai ser importante para a próxima parte da história. Em 1969, em Dunedin, Nova Zelândia, os dois se casaram. Eu não sei se é Dunedin ou se é Dunedin, eu acho que eu ouvi alguém falar Dunedin. Pouco tempo depois de se casar, os dois tiveram seu primeiro filho, David. Com o David, eles se mudaram para Papua Nova Guiné para trabalhar como missionários. A Margaret, ela adorava essa vida, essa nova rotina, essa cultura, ela achava fascinante. E lá eles tiveram mais 3 filhos: Arawa, Lynette e Steven. Steven sendo o mais novo, com 4 anos de diferença. Vivendo em Papua Nova Guiné, o Robin trabalhava e a Margaret ficava com as crianças. Eles faziam trabalho missionário, além de empregos normais, eles faziam trabalho missionário e trabalhavam com a igreja. Mas a Margaret era quem ficava com as crianças. O pessoal de lá, os vizinhos, diziam que ela tinha um estilo de vida hippie e que ela ficava em casa e devia cuidar das crianças, esse era o trabalho dela, mas que ela não fazia isso muito corretamente. Ela também, os dois, o casal por algum motivo decidiu não colocar as crianças numa escola. As crianças não iam à escola, então era trabalho da Margaret ensinar as crianças a ler e escrever e contas matemáticas simples, esse tipo de coisa, mas nem isso ela às vezes ensinava para as crianças. Eu li em algum lugar que o Steven demorou muito para aprender a ler, assim, porque simplesmente não ensinaram para ele. A verdade, de acordo com várias pessoas, é que no momento em que a Margaret começou a se envolver mais ali naquela comunidade e aprender mais sobre a cultura da Papua Nova Guiné, ela começou a entrar numa transformação espiritual, ou ela começou a desenvolver alguns problemas mentais. Cada um tem a sua interpretação, mas pra ela estava entrando numa transformação espiritual. Ela deixava as crianças andarem nuas pela casa, ela só usava ervas medicinais para cuidar das crianças, esse tipo de coisa. Pra ela era tudo uma nova experiência e ela estava aprendendo esse novo estilo de vida. O Robin, ele não gostava desse comportamento, então desde quando eles tiveram todos os filhos e ela começou a cuidar de todos os filhos juntos em Papua Nova Guiné, eles já pareciam estar começando a se separar, mas a Margaret, ela estava disposta a manter o casamento. Então, ela conheceu uma psicóloga. Essa psicóloga concordou em visitar a família, entrevistar a família e ajudar eles com os seus problemas. Mas quando ela chegou lá, ela viu como a casa e toda a dinâmica tava tudo uma bagunça. Ela percebeu assim que não ia dar. A casa estava caótica, as crianças não eram educadas apropriadamente, a Margaret era extremamente apegada às crianças, ela vivia dizendo que tinha medo que as crianças crescessem. O Robin estava completamente, ele discordava dos métodos dela, mas ele estava completamente drenado de energia. Tipo, ele não tinha capacidade nem de reclamar mais dela ou das coisas que ela fazia, ele só ignorava, assim, ele não tinha mais a capacidade nem de lidar com ela. A filha mais velha, a Arawa, ela não se sentia bem
na casa e ela vivia dizendo que queria estudar em uma escola normal e que queria ter uma educação normal e ter amigos e esse tipo de coisa, mas os pais não permitiam. E as outras crianças também pareciam um pouco... Elas percebiam que as outras crianças de outras famílias tinham vidas diferentes das delas. A maioria dos filhos desrespeitavam muito o pai. E foi uma coisa que essa psicóloga notou, que elas desrespeitavam muito o pai. Quando falou com o Robin, foi quando essa psicóloga percebeu como ele estava completamente longe, ele já nem estava mais lá, assim, mentalmente, ele simplesmente ignorava. Ela disse que ele era uma casca vazia, que ele simplesmente não tinha mais energia pra reagir a nada daquilo. Essa psicóloga, ela resolveu nunca mais voltar. Ela conversou com a Margaret e com o Robin, recomendou que todos fizessem análise e terapia, mas que ela não era a profissional certa para aquilo, então ela simplesmente nunca mais voltou. Mas eles não seguiram esse conselho. Depois de viver durante 14 anos em Papua Nova Guiné, eles resolveram voltar para Nova Zelândia, e isso para as crianças foi um balde de água fria. Foi tipo... É o quê? A cultura era completamente diferente e eles agora eram obrigados a ir à escola, né, na Nova Zelândia. Eles eram obrigados e eles não estavam acostumados a nada disso. E também os pais estavam pensando: a gente vai voltar pra casa, onde tudo vai melhorar, a gente vai se sentir melhor. Mas eles não perceberam que a casa para aquelas crianças era Papua Nova Guiné. A maioria deles nasceu em Papua Nova Guiné. O mais velho vivia desde novinho em Papua Nova Guiné. Aquela era a casa deles. E ela tirou eles de casa, achando que melhoraria, mas não. As crianças estavam completamente desestabilizadas ali. E o Robin, ele não conseguia um emprego estável. Eu não entendi bem qual era o emprego dele. Por algum motivo eu tive a impressão que ele era professor, mas da primeira vez que eu ouvi falar sobre esse caso, eu tive a impressão de que ele era professor. Mas aí, quando eu tava pesquisando, em momento nenhum dizia isso em lugar nenhum. E eu tava assim, por que eu achava que ele era professor? Eu acho que é por causa da maneira que ele se vestia, talvez. A Margaret conseguia o emprego, mas ela só trazia o suficiente pra manter o pessoal vivo. Tipo, ela não era muito luxo que eles tinham, é só dinheiro suficiente. Mas isso começou a dar a Margaret um senso de superioridade. Ela decidiu que ela não podia mais ficar com o Robin, então ela resolveu se mudar pra um trailer. Ela saiu da casa e ficou num trailer, no quintal da casa, ainda vivendo com a família, só que no trailer, onde ela se sentiria mais independente. Porém, ela se sentia muito sozinha nesse trailer, então ela começou a escrever um diário. E nesse diário ela escreveu sobre o seu casamento ruim, seus filhos ingratos e a sua religião. E quando ela começou a mencionar a religião, foi quando as coisas começaram a ficar bem loucas. E o pessoal que leu, depois de tudo que aconteceu, né, o pessoal que leu os diários dela, percebeu como ela estava mal. Depois de 6 meses morando no trailer, ela decidiu que não aguentava mais, então ela voltou a morar na casa da família e convenceu o Robin a ir morar nesse trailer. Eles estavam se separando, mas ainda não definitivamente. Ela não queria admitir derrota, ela não queria admitir que estava se separando dele, então ela simplesmente botou ele no trailer. O diário dela, nessa época, foi ficando ainda mais forte, com ideias religiosas muito intensas. Quando ela se referia a uma pessoa má, isso é um detalhe que muita gente resolveu incluir, então eu vou incluir também. Quando ela falava de que uma pessoa era má, ela dizia que eram filhos de Belial, ou Belial. Eu acho que eu ouvi alguém falar Belial. Eu não sei bem o que é, mas se refere a alguma coisa da religião que eu não entendo. Não só pessoas ruins, mas as atitudes dessas pessoas, as empresas, objetos, comida, algumas coisas eram contaminados por Belial. Ela temia que o diabo estava tomando a família dela, estava levando a família dela. Uma vez ela escreveu que o David era o filho que tinha menos Belial, mas o Robin, né, o marido dela, era quem tinha o maior nível de Belial nele. E a gente vai ver mais tarde que o David provavelmente era um dos filhos mais afetados mentalmente por toda essa aventura aqui que a gente descreveu até agora. Vamos falar do David então. Ele era o filho mais velho e durante o primeiro ano da família na Nova Zelândia, ele tava muito mal, bem mal.
Quando ele finalmente começou a se ajustar, ele começou a cantar no coral, e isso deu uma autoconfiança pra ele, e ele começou a se sentir mais confortável e criar amizades. Porém, ele era muito extremo. Ele não tinha um meio termo, tudo era muito pouco ou era tudo pra ele. E ele não sabia bem identificar relações humanas. Era como se ele não soubesse perceber, assim, qual era o relacionamento de uma pessoa com ele. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Ele era conhecido por ser exagerado, ele se apegava muito às pessoas, principalmente mulheres. Qualquer pessoa que demonstrava gentileza ou algum sentimento positivo pra ele, ele já dizia que era a namorada dele. Ele não compreendia a diferença entre uma amiga e uma namorada, e ele ficava muito obcecado pela mínima demonstração de afeto, o que era assustador. Muitas pessoas acabavam evitando ele por causa desse comportamento, e muitas amigas das irmãs dele acabavam não querendo mais ter nada com as irmãs, porque tinham medo do David. Acabavam só vendo essas meninas fora da casa ou fora da escola, porque sabiam que o David estaria por perto e tinham medo dele. Bem assustador. Uma amiga dele, do colégio, relatou que uma vez ele admitiu pra ela que ele tinha uma fantasia. Ele trabalhava entregando jornais e ele tinha uma vizinha que ele achava muito bonita, e quando ele saía pra entregar jornais, essa vizinha saía pra correr. Essa era a rotina dela. Ele disse pra essa amiga que fantasiava assediá-la sexualmente. Ele disse que seria muito fácil, porque essa moça saía sozinha, e ele teria um álibi, porque ele estaria trabalhando. Assustador. Mas ela achava que não era sério, né, que ele não tinha nada, enfim. Então ela só ignorou na época, mas depois de tudo que aconteceu, ela contou à polícia. Em 1990 foi quando tudo piorou. O Robin estava vivendo num trailer em um estacionamento longe da família. Ele simplesmente, como ele foi jogado no quintal do trailer, um dia ele simplesmente resolveu ligar o trailer, ir para o estacionamento em outro lugar e ficar longe da família, porque ele não aguentava mais mesmo. E isso parecia É difícil entender bem, assim, várias pessoas disseram... Eu ia dizer, várias pessoas disseram que várias pessoas disseram. Eu li em vários lugares que algumas pessoas diziam que isso fez muito bem pra ele, que ele estava começando a sair mais, a se comunicar melhor no trabalho e esse tipo de coisa. E algumas pessoas diziam que ele não estava indo bem, que ele parecia deprimido, que ele não tinha energia, esse tipo de coisa também. Ele parecia ter dois estados de espírito, dois lados ali, e não dá pra saber qual era o real, qual não era, mas algumas pessoas diziam que ele tava melhorando e algumas pessoas diziam que não. Dos filhos, a única que apoiava o lado do Robin no divórcio era a Laniette, e a Laniette gostava muito do pai, tanto que ela saiu da casa da família por causa da separação, porque todo mundo tava apoiando a mãe, menos ela, então eles disseram que ela devia simplesmente sair da casa, e ela saiu. Mas ela não podia viver com o pai no trailer, o trailer era muito pequeno, e ela não tinha idade pra morar sozinha ainda. Ela precisava, se ela quisesse alugar um apartamento ou uma casa, ela precisava da assinatura dos pais, porque ela ainda era menor de idade. Então, infelizmente, ela começou a trabalhar como garota de programa pra ter um lugar pra morar. Ela dizia pra todo mundo que não queria que a família soubesse, mas às vezes ela falava uma coisa muito interessante. Eu vi várias pessoas falando isso sobre essa família. Eles eram muito abertos com as outras pessoas. Todos tinham um amigo, ou muitos amigos, depois que eles voltaram pra Nova Zelândia, com quem eles falavam sobre todos esses assuntos, todos esses segredos da família, sem se segurar. Eles falavam tudo, o que eu acho muito interessante. Mas ela dizia que não queria que a família soubesse que ela estava trabalhando nisso. Mas ela também contou para algumas pessoas, inclusive um professor, que o pai abusava dela. E ninguém nunca soube bem, assim, como lidar com essa coisa que ela estava falando, porque não sabiam se deviam confiar nela. Bom, o resto da família estava apoiando a mãe totalmente. A Margaret dizia ter recebido instruções divinas, de repente, assim, no meio desse divórcio, pra demolir a casa inteira e construir um santuário. Santuário que seria uma casa de 7 quartos, e o David deveria ser o homem que ia construir essa casa. Era trabalho dele, como o filho mais velho. Ela ia projetar os quartos e a casa, e ele devia construir, tipo, sozinho, à mão, só ele. E ela também convenceu a Aroa de que a Aroa devia ser professora, e por causa disso,
Ara começou o curso para se tornar professora. Porém, mesmo com toda essa influência da mãe sobre ela, a Ara queria muito sair de casa, se sentia muito desconfortável. Ela dizia que tinha medo do David. Ela dizia isso para várias colegas. A Laniette também queria muito confrontar a família sobre os abusos do pai e esse tipo de coisa. Então, tudo foi meio que se juntando até o dia 20 de junho de 1994, fim de semana, quando todos estavam em casa para passar um fim de semana em família. E foi quando tudo aconteceu. Robin, Laniette, Margaret, Ara, David e Stephen, eles tinham decidido passar mais tempo em família para tentar resolver todos esses problemas que eles tinham. Inclusive os pais, eles queriam ver se ainda dava certo alguma coisa. Eu não sei como eles chegaram nessa conclusão, como eles chegaram nesse nível de eu não quero mais estar com você, eu vou pegar o trailer e eu vou sair desse quintal porque eu não aguento nem estar fora da casa. Fora da casa não há distância suficiente. Mas de repente ele quer passar um fim de semana em família e conversar com todo mundo e ver todo mundo. Não sei. Agora, todos os relatos do que aconteceu naquela noite foram ditos pelo David. O David foi o único sobrevivente. Naquele domingo, de acordo com o David, eles viram um filme juntos. E o David foi dormir umas 8h30 da noite. Ele disse que os pais estavam vendo um filme de terror e que até a Laniette resolveu dormir na casa com a família. O David disse que acordou no seu horário de sempre, que é de manhã bem cedo, e foi trabalhar entregando jornais. Quando ele voltou, todos os membros da família estavam mortos. Ele chamou a polícia, chorando histericamente e dizendo: estão todos mortos, estão todos mortos. Quando a polícia chegou, ele não abriu a porta, então eles tiveram que arrombar. Mas logo que entraram, eles ouviram o David gritando. Ele estava em posição fetal, na sua cama, escondido, em choque. Porém, a polícia eles disseram que o David não parecia ser real todo o choque e o pânico dele. Parecia mais uma coisa inventada, parecia que ele estava fingindo. Mas não dá pra ter certeza, né? Um policial ficou com ele, tentando controlá-lo, enquanto os outros foram cercar o resto da casa. Agora eu vou descrever como estava a cena do crime e os corpos. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, não gosta de me ouvir falar sobre isso, você pula pra essa parte, que eu vou falar sobre corpos. O corpo do Robin foi encontrado em uma salinha com um tiro na têmpora esquerda e havia um rifle jogado ao seu lado. A Laniette estava na cama, morta por 3 tiros na cabeça. A Margaret estava em seu quarto, com um tiro na testa. E no andar de baixo estava o corpo da Ara, com 2 tiros na cabeça. O último a ser encontrado foi o Stephen, porque o quarto dele era mais nos fundos da casa e a polícia até passou pela porta e achou que fosse um closet, porque era um quarto bem nos fundos mesmo. Ele com certeza lutou, ele tinha um buraco de tiro na mão, de ter literalmente feito assim, na frente da arma, e a arma, o tiro passou pela mão dele. Ele tinha marcas de raspão, de tiro no rosto, ele também foi estrangulado, mas o que matou foi um tiro. A aparência dos cômodos sugeria que os assassinatos foram cometidos de fora para dentro da casa, sendo o Robin o último a ser morto. Há menos de 1 hora atrás. Então, menos de 1 hora antes do David chegar em casa, de acordo com ele, todos foram mortos. É claro que o David foi considerado o principal suspeito desde o início. Mesmo estando em completo choque, ele era o principal suspeito. Os policiais também achavam que ele estava fingindo. Mesmo assim, eles chamaram a ambulância pra ele, pra ter certeza de que ele não estava passando mal de verdade. Os paramédicos disseram que ele estava completamente consciente, ele não tinha nenhum problema real. Ele podia, provavelmente sim, só estar fingindo. Na casa, os investigadores encontraram um computador ligado e lá havia um documento aberto. E estava digitado: "Sorry, you are the only one who deserves to stay." Baseado nas circunstâncias, eles criaram então uma teoria de que o Robin matou todo mundo e se matou logo depois. Só que isso é muito complicado porque era um rifle. Todos morreram com o mesmo rifle. E é uma arma longa, pra quem não sabe. Ele teria se matado, tipo, com o braço esticado, assim, tipo. Eu vi fotos no julgamento depois. O pessoal, tipo, tentou mostrar como é difícil. Mas não tinha impressões digitais do Robin no rifle. Então realmente não tinha assim, a probabilidade nenhuma de que ele tivesse se matado.
um rifle. Além dessa carta, a casa inteira tava suja de sangue pra todo lado. A pessoa que fez aquilo tava em um estado mental, assim, que não tava prestando atenção em nada. Sujou tudo, sujou a casa toda de sangue. Tinha sangue nas paredes, tinha sangue na máquina de lavar, tinha sangue no banheiro, nos interruptores da casa, tinha pegadas de meia com sangue, tinha uma luva suja de sangue e tinha sangue pra todo lado. Porém, mais uma vez, pensando aí que o Robin poderia ser um suspeito, o Robin estava de sapatos e não tinha sangue nenhum na roupa dele, nem nas meias. Então, as pegadas não eram dele. Essas luvas sujas de sangue meio que aumentaram as suspeitas contra o David, porque as luvas pertenciam a ele. Havia munição no armário dele, porque o rifle era dele, o rifle usado. E ele usava óculos, mas no dia do incidente os óculos quebraram e uma das lentes foi encontrada no quarto do Stephen, foi onde aconteceu a maior luta entre o Stephen e o assassino. Quando interrogado, o David contou tudo o que eu disse até agora. Ele foi a única pessoa que podia contar o que tinha acontecido, era ele. Ele saiu para trabalhar, voltou para casa, lavou as mãos, colocou roupas para lavar, voltou pro quarto e aí ele viu que a sua arma tinha sumido. Foi quando ele foi encontrando os membros da família um a um. Ele também disse que a Laniette estava viva e foi por causa dela, porque ela ainda parecia estar viva, que ele chamou a polícia. Mas isso não faz o menor sentido. Tinha sangue pra todo lado. Como é que ele não viu o sangue? Vamos começar daí. Como que ele não viu o sangue? Segundo, como assim a Laniette estava viva, se na ligação, quando ele chamou a polícia, ele disse todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Parecia que ele chegou em casa, cometeu assassinatos, e aí ele voltou. Ele andou pela casa como se não tivesse percebido nada, lavou as mãos, lavou roupa, usou o banheiro, sujou a casa toda de sangue, e aí ele ligou pra polícia. Tipo, ele entrou na casa, matou todo mundo, aí ele voltou pra porta da casa, e aí ele fingiu que tinha acabado de chegar, sabe? Essa foi a sensação que eu tive, pelo que eu li. Muito estranho. Bom, dias depois, o resultado chegou de que as impressões digitais deixadas em sangue na máquina de lavar eram do David. E o David estava planejando o tributo e o funeral da família quando ele foi preso pelo assassinato. Em maio de 1995, ele foi a julgamento. Os promotores mostraram como seria difícil o Robin se matar com um rifle, como eu disse, e mostraram como o David sujou toda a casa de sangue, colocou suas roupas sujas na máquina de lavar e chamou a polícia. No dia 29 de maio, ele foi considerado culpado pelo assassinato da sua família e foi sentenciado à prisão perpétua. Por algum motivo, alguém botou fogo na casa da família depois disso. A casa foi totalmente destruída, com todos os pertences dentro. E eu vi que, tipo, a Laniette também tinha um diário, mas esse diário também foi a fogo junto. E tipo, seria bem mais fácil entender tudo o que aconteceu, entender isso do abuso, todas essas coisas que ela mencionava para as pessoas. Ela tinha diários, e esses diários também pegaram fogo. Após recorrer várias vezes com o argumento de insanidade do Robin, que o Robin tinha algum problema mental, a falta de motivos do David e o fato de que as pegadas do David eram bem maiores do que as encontradas na cena do crime. Eles também disseram que o óculos não era do David, a lente de óculos encontrada no quarto do Stephen não era do David, e sim da Margaret. Eles criaram um argumento também de que o sangue nas impressões digitais nunca foi testado e que poderia ser sangue animal. Agora, de que animal? Eu não sei, nenhum cachorro, nada nunca foi mencionado. E com isso, com esses argumentos pequenos, 13 anos depois dos assassinatos, ele foi colocado em liberdade condicional. No novo julgamento, ele foi considerado inocente. Ele processou o Ministério da Justiça por ter sido preso durante 13 anos. E foi complicado. Com toda a polêmica que foi esse caso, foi muito polêmico o fato dele ter conseguido condicional e ser declarado inocente. Então, o caso foi enviado para um novo juiz no Canadá, tipo em outro país. Alguém que nunca ouviu falar desse caso, vamos mandar para essa pessoa decidir se está tudo certo ou não. No Canadá, esse novo juiz determinou que ele era inocente também. E mesmo assim, ele nunca recebeu compensação nenhuma. Mas ele tá livre. Ele tá livre. E eu não sei o que dizer. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que foi ele? Ou que foi outra pessoa? Ou que foi o
Robin. O Robin não foi. Eu duvido que tenha sido o Robin. Sério. Mas é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet, se inscreve no meu canal, eu tenho esses vídeos 5 dias por semana. E essa semana são 6 vídeos de caso criminal seguidos. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada se você deixou seu like, seu comentário, muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Eu passei de 300 inscritos e eu estou muito feliz com isso. É isso. Eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!